Nonato. Iremos trabalhar hoje com a turma terceira etapa EJA do ensino fundamental. Nosso tema de hoje é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é uma massa de ar que nos envolve, que envolve todo o planeta, e exerce uma pressão em todos os organismos que constituem o planeta Terra. Então, o que nós observamos? Que essa pressão, apesar dela atuar em todos os corpos, em todos os sentidos, ela, ocasionalmente, ela não vai esmagar o organismo, até porque o organismo ele também exerce uma pressão interna, e essa pressão interna ela vai se equilibrar com a pressão externa. E conforme a altitude, quanto maior a altitude, o que acontece com a pressão? Ela vai diminuir, certo? Ao contrário, quanto menor a altitude, maior vai ser essa pressão que vai ser exercida sobre todos os corpos. Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica ela é muito maior do que no topo de algumas montanhas. Se utiliza alguns instrumentos de medida para calcular essa pressão atmosférica em vários pontos diferentes. Então, nós temos aqui o barômetro de mercúrio, inventado por Torricelli, em 1643, ele é um barômetro que consiste principalmente de mercúrio, de aproximadamente 1 metro de comprimento, colocado em um recipiente também cheio de mercúrio, e assim Torricelli foi medindo essa pressão em vários locais e altitudes diferentes. Alcançou-se uma medida aproximadamente aí 76 centímetros, ou seja, 0,76 metros ao nível do mar. Essa medida ela se tornou padrão. Então esse barômetro ele é constituído principalmente de mercúrio. Temos também o barômetro de aneróide, ele é hermeticamente fechado, ele não é constituído de mercúrio, tá? Mas também ele é usado para medir essa pressão. Claro, ele é menos eficiente do que o barômetro de mercúrio, mas ele também é utilizado para calcular essas pressões. Esse barômetro de aneróide, ele é um instrumento que ele possui um sensor formado por discos metálicos e flexíveis. Dentro desses barômetros de aneróides, onde existe uma pequena quantidade de ar e uma mola que evita que a câmara seja esmagada pela variação da pressão. Então essa mola ela é bem sensível a essa variação da pressão. Essa variação da pressão ela é transmitida conforme a pressão ela vai aumentando, esses discos eles vão se contraindo e consequentemente o ponteiro está preso a uma pequena pena. Essa pena vai registrando essa variação. Esse instrumento é chamado de barógrafo. Aqui nós temos a relação entre a força e a área da superfície. Então, quanto maior a força aplicada a uma área menor da superfície, o que acontece? Essa pressão vai ser maior. Ou seja, se nós aplicarmos uma força a uma área maior, ela vai ser distribuída nessa superfície, a pressão atmosférica vai ser menor. Essa força, ela representa essa massa de ar que está sendo aplicada a uma determinada área da superfície. Utiliza-se como unidade de medida do Sistema Internacional de Unidade o Newton por metro quadrado. Também pode ser chamado de Pascal, que é representado pela sigla PA. Ao se indicar os valores da pressão atmosférica, utiliza-se múltiplos dessa unidade Pascal, que é o HPA. Esse HPA é chamado de hectopascal, que equivale a 10 elevado ao quadrado. Aqui está relacionada a variação da pressão atmosférica conforme a altitude. A unidade que vai ser utilizada é milímetros por mercúrio ou polegada por mercúrio. Bom, conforme observamos aqui nessa ilustração, a altitude ela vai aumentando, a pressão atmosférica ela vai diminuindo. Esses valores padrão ao nível do mar, aproximadamente 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atmosfera, que é representado por 1 atm. E esse valor corresponde a 101.325 Pascal, ou 1003,25 HPA, que é a unidade mais usada dessa unidade Pascal. Então observe-se que essa variação da altitude ela está relacionada ao valor que a pressão é exercida. Só lembrando que, olha só, de 0 até 10 km de altitude, o que acontece novamente? Essa variação ela vai diminuindo conforme essa altitude ela vai aumentando. Então, nessa aula, conhecemos um pouquinho sobre a força que essa massa de ar exerce sobre todos os corpos na superfície, os instrumentos de medida utilizados para medir essa pressão atmosférica, também a razão entre a força e a área ocasionada pela pressão, e também a variação da pressão e seu valor padrão ao nível médio do mar, relacionado à pressão atmosférica e também alguns submúltiplos.